Hoje, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Segundo dados de 2019 fornecidos pelo Ministério da Saúde, a maioria dessas pessoas está entre 10 e 29 anos. São os jovens a maior parcela desses números assustadores, e a vulnerabilidade desse grupo mostra a necessidade de apoio constante em todos os âmbitos em que estão inseridos. Mas essa nem sempre é a realidade. Então, meu nome é Thalia Helena, tenho 23 anos de idade. Eu sofro de ansiedade e depressão desde os 11 anos. Começou com uma crise de ansiedade que congelou praticamente todo o meu lado esquerdo do corpo. Depois disso, tive vários eventos de depressão. Fiquei com depressão por um ano inteiro, em 2015, e eu tentei me suicidar nesse ano. Foi a minha primeira tentativa de suicídio. E aconteceu porque eu não sentia que valia a pena a minha existência no meu ambiente familiar. A falta de autonomia para conseguir ajuda especializada traz um desafio para o tratamento de crianças e adolescentes com transtornos psicológicos. E a escola pode ser um fator determinante para o desenvolvimento de quadros ainda mais graves. Eu dormia em sala de aula, eu apresentava todos os sinais que uma pessoa depressiva apresenta, e a minha escola nunca me ofereceu ajuda, nem comunicou os meus responsáveis, nem percebeu que algo estava errado. Para eles eu era apenas preguiçosa. E isso me afetou muito, porque eu não era negligenciada pela minha família, mas a minha família não tinha como saber o que estava acontecendo comigo se os meus sinais estavam sendo apresentados no ambiente escolar. Cerca de 97% dos casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais. Mas o estresse proporcionado pela pressão escolar, problemas familiares, entre outros fatores, podem se tornar agravantes para quadros de risco. A psicóloga Renata Viegas falou um pouco de como esses números têm crescido e de como as escolas têm tido um novo olhar sobre essa questão. É importante, né? Segundo o Ministério da Saúde, até no período da pandemia, o índice de suicídio, de pensamento suicídio, né, de quadros depressivos e ansiosos em crianças e adolescentes, aumentou 8%. Né? Pode parecer 8%, mas é um índice alto. Né? Mas hoje eu percebo as escolas tendo uma preocupação maior, né? Principalmente em quadros de ansiedade, depressão, algumas alterações também de comportamento, por exemplo, déficit de atenção. Então, algumas escolas já têm esse olhar e esse cuidado, né? Então, está no processo. Né? Pensando em contribuir para a diminuição desses números, as escolas têm criado iniciativas para oferecer suporte aos seus alunos. A presença de um profissional de psicologia para orientar a comunidade escolar é uma das ações de cuidado com a saúde mental dos jovens que as escolas podem ter. Ruth é psicóloga há 5 anos em uma escola privada da Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio. Ela trabalha com atendimento clínico e conta como é o dia a dia oferecendo esse suporte dentro do colégio. Mesmo eu estando há pelo menos 5 anos aqui dentro dessa escola, ainda me surpreende com as demandas. E quanto a gente consegue ser resolutivo nos nossos encaminhamentos e até na escuta. Porque às vezes o que esse adolescente precisa é de uma escuta qualificada. Muitos dos alunos eu não encaminho. Eu entendo, eu percebo, eu converso com esses responsáveis, direciono a escola, tá? Converso normalmente com os professores que atendem aquele aluno, e a partir daí a gente manda um plano para aquele aluno individual, porque a escola tem isso. A escola ela tem que estar aberta a esse plano individual de cuidado. E a gente traça esse plano para aquela criança. O primeiro passo para tratar do problema é vencer o tabu e falar sobre o suicídio. A comunicação sobre esse assunto deve ser delicada, mas o silêncio pode ajudar no crescimento dessas taxas tão alarmantes. O psicólogo não é aquela pessoa que está ali para tratar de loucos, né? Porque normalmente a saúde mental ela é vista como ou é louco ou é são, né? E não entende essa linha tênue, né, que existe. Saúde mental tem que ser cuidada todos os dias. Nós não somos preparados para falar e lidar com a morte. Como aluna, durante meu ensino médio, eu, Júlia, precisei recorrer ao apoio psicológico profissional da minha escola.
Aqui eu encontrei o apoio que eu sentia que faltava, e foi esse acolhimento que foi um diferencial da minha saúde e contribuiu para que eu superasse um momento extremamente sensível da minha vida. Mas essa sorte não acontece com todo mundo. Thalia, por exemplo, trouxe seu relato profundo de como a falta de apoio da sua escola impactou no agravamento das suas crises. Eu sempre estudei em escola muito cristãs, então isso nunca era muito abordado. Não era abordado nas escolas e, geralmente era só uma questão de falta de religião para muitas pessoas, né? A questão da depressão e da ansiedade. Então, foi algo que foi me agravando e tornando, também causando o meu peso que eu tenho hoje por causa das minhas compulsões. E eu nunca tive apoio nenhum de coordenador da escola ou um suporte, nem mesmo no ensino médio. A gente não conversava sobre isso na escola. A abertura de diálogo também é uma estratégia central para a Fernanda, que é psicóloga em uma escola da Zona Norte do Rio de Janeiro. Junto com o colégio, ela elabora projetos todo ano para a campanha de Setembro Amarelo, que aborda o suicídio e propõe medidas de prevenção para o problema. Então, as estratégias que a gente utiliza aqui na escola são sempre visando contribuir, garantir para que a escola seja um ambiente acolhedor e saudável para todos os alunos. A gente quer que o aluno venha para a escola se sentindo confortável, se sentindo acolhido, pertencendo ao grupo. E isso são ações que a gente faz ao longo do ano inteiro, não somente em épocas específicas, que setembro é o mês de prevenção e cuidado ao suicídio, né? Que é chamado Setembro Amarelo. E aqui na escola a gente atua nesse período, fazendo algum encontro com a turma, encontro com um grupo de alunos, alguma palestra, né? A gente resolveu fazer um trabalho de valorização da vida e levantando a questão para os alunos assim, o que dá sentido à vida, o que faz a gente suportar as frustrações, o que faz a gente suportar o sofrimento, o que faz com que a gente possa lidar com tudo isso e não adoecer. E para lidar e enfrentar essas questões, o senso de comunidade é um forte aliado. Por isso, o suporte psicológico na comunidade escolar deve ser uma ação ampla, com alcance diverso, além dos alunos. Ruth, por exemplo, conta como esse trabalho alcança os outros membros do colégio. Eu sei o quanto isso beneficia a todos, porque o psicólogo da escola ele não atende só o aluno, né? Eu cuido das meninas da limpeza, eu cuido da direção da escola, eu auxilio um professor, eu oriento demandas de dentro de sala de aula. Então, quer dizer, ele circula por todos os ambientes e faz esse ambiente ficar mais agradável, faz esse ambiente se tornar um ambiente exatamente isso, de escuta. Pensando nessa questão, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro desenvolveu o programa Saúde Mental. O projeto foi lançado em 2021 e oferece apoio psicológico aos profissionais de educação do Rio. Durante a live de lançamento do programa, o secretário afirmou a importância de se debater sobre essa questão. A gente lança uma iniciativa que desde o começo da nossa gestão a gente trata como prioridade, que é a saúde mental de todos os nossos profissionais, dos nossos professores, dos nossos diretores, secretários escolares, merendeiras, todos aqueles que fazem a educação acontecer diariamente. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, com a naturalidade, entender que buscar apoio, compartilhar os sentimentos, entender como que esse contexto tem influenciado, é muito importante para a gente conseguir avançar com certas barreiras e também tirar muito desse tabu que acaba se cercando com esse tema. A gente imagina que os nossos profissionais, tendo esse suporte, os nossos alunos também terão a capacidade de ter todo esse suporte necessário. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do Rio afirmou que existe um programa de saúde voltado para os alunos. Dentre as medidas adotadas, eles destacaram o acolhimento e orientação de crianças e adolescentes, levantamento de informações sobre situações de agravo em saúde mental e risco social na escola, acompanhamento de casos indicados, desenvolvimento de ações coletivas, como rodas de conversa, centros de estudo e oficinas.
Entender a comunidade escolar como um braço de suporte para o desenvolvimento individual é essencial para compreender também o impacto no trabalho psicológico nas escolas. E é justamente pela importância do ambiente de educação na formação de cada um que esse trabalho tem tanto efeito na vida de todos os envolvidos, e principalmente na dos mais jovens. Então, o que eu penso é que a gente passa, às vezes, muito mais tempo na escola do que dentro de casa. E a escola acaba virando um pouco o nosso lar. E se a gente não tem uma atenção necessária, principalmente quando a gente é adolescente, que é quando a maioria dos sinais de doenças psiquiátricas começa a aparecer. E é como qualquer doença. Quanto mais cedo você consegue diagnosticar e mais cedo você começa a tratar, menos efeitos colaterais você vai ter no futuro. E se a escola dá pra gente um auxílio e percebe que a gente precisa disso para que a gente possa completar a nossa educação e também para que no futuro a gente não tenha grandes problemas, a escola não presta muita atenção ainda. A psicóloga Fernanda também ressaltou que uma boa escola deve manter um olhar constante para a qualidade de vida dos seus alunos. Entender os jovens como seres humanos pode ser fundamental para a diminuição de taxas tão altas de transtornos psicológicos graves e episódios de suicídio. Acho que é isso, assim, a formação integral é um aspecto importante. A gente não está interessado somente na aprendizagem de conteúdos, assim, de física, matemática e geografia. A gente está, assim, querendo entregar para a sociedade cidadãos, assim, que vão ser capazes de caminhar e seguir a vida de uma forma saudável. E quanto mais abertas e produtivas forem as campanhas e ações, mais os jovens poderão acreditar a escola como um ambiente de suporte e cuidado, como é o meu caso. E com a saúde dos jovens, quem ganha é toda a sociedade, porque a prevenção ainda é o melhor remédio.